Então, pessoal, hoje nós vamos aprender como os indutores, né, funcionam em fontes de tensão constante, né, e uma leve aplicação disso. E uma coisa que eu gostaria de avisar logo de primeira é que se você está procurando algum esquema pronto para você usar em alguma coisa assim, que tenha no máximo 4 componentes ali, super fácil, esse vídeo não é para você, né? Esse vídeo é para quem realmente quer aprender, né? Ver o indutor, sempre só utilizou ele diretamente, mas nunca pensou, né? Como que exatamente ele funciona no circuito ali, ao menos nessa situação que eu vou mostrar, né? Que eu acho que é a mais simples. Então é isso, né? Para quem quer entender, fiquem no vídeo, né? Agora, a pessoa que quer algo pronto aí, que é super fácil e etc., tem muitos outros canais aí que podem postar vídeos assim, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho vários tipos de indutores, né? Aqui eu tenho só o núcleo. Aqui eu tenho com núcleo de ferrite, né? Com uma indutância bem maior, porque a gente tem muitas e muitas espiras aqui. Aqui não é com ferrite, né? É mais utilizado só em filtro mesmo. E o princípio é o seguinte, né? A gente tem uma fonte aqui, tensão contínua, né? A gente vai colocar aqui VB. E daí a gente vai ter o indutor aqui. A gente vai ligar ele diretamente aqui no terra, né? Beleza, e aqui a gente vai ter uma chave. Um lado dela a gente vai ligar aqui na fonte, né? E aí a gente vai ver o que é que vai acontecer. Então imaginem aí que eu liguei a minha chave, pá. Imediatamente vai começar a circular uma corrente nesse sentido aqui, né? Vamos adotar o sentido convencional aqui. A gente vem pra cá. Ou seja, a corrente ela vai fluindo nesse sentido aqui, ó. Ou seja, horário. Beleza. Se a tensão da fonte aqui do positivo ela está entrando no componente aqui, a gente vai dizer que a corrente é positiva, certo? E daí como é que vai ficar, ó? A gente olha para um circuito desse e pensa, né? Caramba, aqui a gente tem um monte de fio. Na hora que eu ligar essa chave aqui, a corrente ela vai ser muito alta de imediato e tudo vai entrar em curto? A resposta é sim e não. Vai depender do espaço de tempo que você está analisando esse negócio, né? Então, vamos tentar entender aqui, né? Aqui a gente pode separar o circuito em duas partes, né? Aqui a gente chama as cargas e aqui as fontes, né? Aqui eu chamo isso aqui de a barreira do igual, né? Por que igual? De um lado você vai ter as fontes, do outro lado você vai ter as cargas. E aqui a gente tem duas tensões, né? Ou seja, VB, a tensão da bateria aqui que a gente está ligando, certo? E do outro lado a gente vai ter o que? A tensão em cima aqui da carga. No caso a gente tem o que? Um indutor, certo? Então a gente tem a tensão no indutor aqui, né? Ou seja, isso aqui é bem óbvio. Como eles estão ligados em paralelo, o indutor está ligado na fonte em paralelo, a tensão na bateria, né, vai mandar uma tensão igual no indutor. Ou seja, a tensão no indutor é igual, sempre. Mas o que é que muda? A tensão sempre vai ser igual, nesse caso aí, né? Claro, né, considerando que a fonte ela tem potência suficiente para mandar essa corrente toda aí o tempo todo, assim. 2, 3, 1 minuto, 1 hora depois. Mas e a corrente, como é que fica? E para isso a gente vai ter que precisar de saber como que a gente obtém a tensão no indutor, né?
Enfim, eu já adianto que a tensão no indutor, ela vai ser igual a indutância, né, em Henrys. E a gente vai multiplicar isso aí pelo quê, né? Pela derivada da corrente a respeito do tempo. Isso aqui, ó, o que é que ele quer dizer? A derivada, pessoal, ela está ligada à taxa de variação. Então, se alguma coisa tem uma corrente contínua, se você for derivar uma corrente contínua, a derivada dá zero, porque não varia nada, certo? Agora, se a corrente ela varia aqui de algum modo, então a derivada vai ser diferente de zero, né? Então eu vou ter uma derivada ali. Se for, no caso, uma senoide, a gente vai ter uma derivada que também vai ser uma trigonométrica, só que deslocada ali no eixo do tempo. Enfim, a gente pode substituir, então, VL por essa expressão aqui. Então a gente tem que a tensão da bateria, ela vai ser igual à indutância, vezes a derivada da corrente. Vou botar I de T, porque aqui, pessoal, a gente já está trabalhando no domínio de funções, né? Aqui não é exatamente número. Ou seja, lá no ensino médio, ensino fundamental, a gente trabalha só com números, né? Já quando a gente vai para o superior e tal, a gente já mexe com funções, né? A gente obtém primeiro a função que a gente quer, né? A gente vai trabalhando com as funções ali, variáveis e tudo. Depois que a gente obteve a função, já era. É só substituir pelos valores dos componentes reais ali, né? No caso, o valor da tensão, o valor da indutância, e assim vai. Nesse caso aqui, o que é que nós estamos interessados, né? Isso aqui é o quê? A gente não tem derivada aqui no meio? Beleza, agora aqui a gente tem uma equação diferencial, né? Ou seja, uma equação que envolve derivadas dentro, não só variáveis normais. E I de t, por que eu coloquei I de t, né? Isso daqui é a função, né? É a nossa f de x, entre aspas, né? Eu não sei qual é a função da corrente. Eu sei o resto, mas eu tenho que determinar isso. E aí como é que a gente faz, né? A gente tem que resolver essa equação diferencial aqui. Então, essa aqui era muito simples, né? Você só tem que cancelar a derivada aqui, né? O inverso da derivada, pessoal, é a integral, que é esse símbolo aqui, né? É um S espichado aqui com respeito ao tempo, né? A gente está trabalhando no domínio do tempo. Então, aqui a gente tem uma função qualquer, né? Aqui é o eixo do tempo, certo? E aqui é o que a gente está procurando, a corrente em função do tempo, né? Ou seja, aqui é a imagem e aqui é o domínio da função, certo? Beleza, vamos continuar aqui. Então, nesse caso, como eu quero cancelar a derivada, eu continuo aplicando, né? Para as equações diferenciais, o que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. É sempre igual a uma balança. Então, a integral, né, da tensão da bateria com respeito ao tempo vai ser igual, né, a integral de L di de t sobre dt em dt. Ou seja, eu integrei esses dois caras aqui com respeito ao tempo. Esse cara aqui integrado a respeito do tempo, esse aqui... Como é que a gente vai fazer? A tensão da bateria, ela é constante, né? Ali. Já que a gente tem uma outra funçãozinha aqui. Então, como é que vai ficar? Desse lado aqui, né? A gente vai ter que a integral de uma constante com relação ao tempo é ela multiplicado pelo tempo. E do outro lado, né? Como é que fica? A integral da derivada, com respeito à mesma coisa, né? Aqui é o tempo e aqui é o tempo, a gente cancela.
certo? Então, no caso aqui, ó, a gente teria esses dois caras cancelados, né? E aí só ficou o quê? A integral de L, né, no respeito à corrente. E essa integral aqui é de uma constante, né? Então só ficou L vezes o I de T, né? Então é uma loucura assim. Isso aqui foi muito simples, né? Apenas para você entender. Mas na real, matematicamente falando, matemática pura é muito mais complicado que isso, né? Mas dá pra gente entender desse modo aí, né? Enfim, e agora o que a gente faz? A gente tem de um lado VB vezes o tempo, né? E do outro lado a corrente multiplicada pela indutância. Então, no caso, eu só vou jogar para o outro lado aqui, né? Então, o que a gente tem que a corrente ao longo do tempo, ela vai ser igual a esse L, ele tem um aqui escondido, né? Quando eu vou passar uma variável para o outro lado, eu passo ela invertendo. Então, ela vai inverte. Então, o que acontece? Fica VB sobre L, né? Porque esse cara veio para cá e ele ficou como? Ficou 1 sobre L. Eu virei ele de ponta cabeça e multipliquei por ele, né? O que deu isso aqui. Ou seja, ficou VB sobre L vezes o quê? O tempo. Então essa aqui é a resposta. A função que eu estava procurando é essa. E daí a gente pode observar certas coisas aqui, né? Aqui a gente tem uma função de corrente ao longo do tempo de primeiro grau. Esse termo aqui, ó, é o nosso coeficiente angular, certo? Vou botar só coeficiente angular. Ele que vai me dizer qual é a inclinação aqui, né? Então ficou assim, começa como, né? Quando o tempo é igual a zero, a gente vê o quê? Vamos colocar duas condições, né? Quando o tempo é igual a zero e quando o tempo é maior do que zero. Quando o tempo é igual a zero, a corrente aqui ao longo do tempo vai ser igual a VB sobre L, né? Vezes o zero. Então cancela, né? Então o que é que eu posso dizer? Que a corrente ao longo do tempo, quando o tempo é igual a zero, é igual a zero. Ou seja, qualquer indutor, assim que você liga a chave, a corrente inicial é zero. É como se não existisse algo ligado ali na fonte. E quando a corrente é maior do que zero, a gente vai ter normal aqui, ó. A corrente de T é igual a tensão da bateria sobre a indutância vezes o tempo. Ou seja, a corrente ela vai crescendo, né? Se aqui for 1, é 1 multiplicado por esse cara aqui. 2 segundos multiplicado por esse cara. E assim vai. E esse comportamento vai ficar assim, né? Ou seja, começou com 0, quando o tempo é igual a 0 segundos. E aí eu tenho uma função de primeiro grau, que é uma reta. E esse coeficiente angular aqui, né? Coeficiente angular vai ser igual à tensão da bateria sobre a indutância. E esse cara aqui vai embora. Ou seja, o limite dele é a saturação do núcleo. Quando o núcleo satura, aí você tem um limite aqui de corrente máxima, né? Ou seja, a corrente ela vai aumentando, vai 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes e assim vai. Ou seja, vai chegar um momento que a contribuição do núcleo para a indutância acaba. E daí para frente o núcleo vai ficar só nuclear. Vai ficar desse jeito aqui. Assim, ó. Então, por mais que haja um núcleo ali no meio, ele tem limite de contribuição para a indutância.
Então é sempre bom você trabalhar com o indutor dentro desse limite aqui. E esse limite você sabe testando ele, né? Você vai colocando a corrente e vai vendo até onde ele deforma essa curva reta aqui, ó. Ele vai subindo, vai chegar um momento que ele vai parar de ser reto. Então ali, naquele ponto, é o limite de corrente que você pode colocar, né? Daí você coloca um pouco antes, para que nunca sature. Enfim, então essa aqui é a primeira parte da análise, né? Que é colocando a tensão. A segunda parte é quando a gente vira essa chave aqui e aterra o indutor aqui, ó. Ou seja, fica só o indutor. O que acontece, né? Nesse caso aqui, o indutor ele tende, né, a segurar o campo magnético aqui dentro. Então, se eu simplesmente desligo a chave, o que vai acontecer? Ele vai manter esse campo com o campo contrário ali, né? E isso vai fazer o quê? Uma autoindução. Isso vai fazer com que surja uma corrente reversa ali no indutor. Então, se eu simplesmente tirar essa chave da bateria e colocar em curto, né, vai fluir uma corrente contrária aqui, ó. Por um tempo limitado, né? E agora a gente vai analisar essa parte, né? Então, graças a essa inércia de campo magnético aqui dentro do indutor, né? A gente pode simplesmente fechar uma chave aqui, colocar uma corrente, rapidamente fechar essa chave e ainda ter corrente circulando, só que inversa. Então a gente cria aqui uma outra equação, né? A gente sabe que a tensão vai ser igual a zero. Dessa parte aqui, ó, porque está em um curto-circuito. Em um curto-circuito a tensão sempre é zero. Isso aqui vai ser igual o quê? A nossa expressão lá, que é a nossa tensão no indutor. Ou seja, a gente sabe que a tensão no indutor é igual a zero aqui. Então, substituindo, né? Zero vai ser igual a... Qual é a tensão no indutor? A indutância vezes a derivada da nossa corrente. Só que o que acontece? A nossa corrente está invertida, né? Antes era um sentido horário e agora é anti-horário. Então é a derivada de menos I de T. Agora a gente vai ter essa expressão aqui. E a gente continua o processo, né? Ou seja, a gente integra aqui a integral de zero, vai ser igual a integral desse outro lado aqui, ó. D menos I de T sobre dt, respeito ao tempo. Beleza. Só que aí vai sobrar o que, né? Zero vai ser igual a essa integral aqui. Aí fica L, né? Menos L vezes o I de T. Só que o que acontece? Não tem tempo, né? Essa aqui não pode ser uma resposta correta, porque a gente sabe que essa corrente ela não permanece aqui para sempre, né? Então, o que a gente tem que adicionar? Integrar de novo. Então, vai ficar zero igual a integral desse cara aqui, menos L, vezes o I de T, vezes o tempo. Então, no caso de um indutor assim com circuito, é essa aqui a expressão que vai nos dizer qual é a corrente ao longo do tempo, né? Essa aqui, esse resultado já é um pouco mais duvidoso aí, né? Se alguém quiser debater a respeito disso aqui, fico agradecido. Enfim, o que é que a gente pode tirar de conclusão aqui, ó? A indutância, geralmente, como ela é dada em microhenry, isso quer dizer que o coeficiente angular dessa expressão aqui, né, é pequeno, né? A corrente vai depender da corrente inicial, né? Por que inicial aqui, né? Porque
essa primeira expressão, né, antes da gente integrar pela segunda vez, ela nos diz que a corrente ela tende a ser contínua aqui, né? Por quê? Qual é a explicação que eu dei antes, né? A derivada de uma constante, ela é zero. Então aqui diz isso, né? Que a derivada de uma função é igual a zero. Aqui, ó, derivada de uma função é igual a zero. Então a corrente ela tende a ser constante. Só que eu sei que isso aqui não vai se permanecer, né? Então por isso que eu tive a ideia de integrar duas vezes e obter essa expressão aqui, né? Que ficou mais convincente. E isso mostra que o coeficiente angular ele é menor, porque depende só do indutor e da corrente inicial ali, né? Que a gente colocou. O que é essa corrente inicial? É onde parou. Ou seja, esse ponto aqui eu vou dizer que é o ponto onde mudou a chave, né? Que eu tirei a chave da fonte e coloquei em curto-circuito. Então aqui eu vou ter um coeficiente angular menor, né? Continuando assim, ó. Um coeficiente angular negativo, ou seja, para baixo. Se for positivo, é subindo. Coeficiente angular negativo, descendo. Por quê, né? Você sempre coloca uma reta aqui, ó. Passa uma reta e observa. Se o ângulo estiver para cima, é porque é um coeficiente angular negativo, positivo, né? Se você passa uma reta aqui, ó, uma reta aqui, e aí você observa que o ângulo, ele é pequeno e está para baixo. Então é um coeficiente angular negativo. E ele sempre vai tender a ser pequeno, porque antes o coeficiente angular dependia da tensão da bateria. E agora não. É só da indutância e da corrente inicial. Beleza. Então ele vai ficar nesse comportamento aqui, né? Ligado na fonte, em curto-circuito a corrente assim, descendo, né? Se eu ligar ele na fonte de novo, essa mesma curva vai se repetir aqui, porém começando dessa corrente aqui, né? Então ele sobe, depois coloca em curto de novo. E assim vai nessa escada, né? E a corrente subindo, só subindo. Então a gente tem isso, né? Você pode manipular essa expressão 2 aqui, né? E manipular essa expressão 1 para mexer no coeficiente angular dessas retas aqui e conseguir uma escada, né? Subindo, ou uma escada descendo, né? Se você fizer com que o coeficiente angular dessa segunda parte fique menor do que esse, então você vai ter uma corrente que só cai. E se você deixar eles iguais, né, você vai ter uma triangular. Uma curva de corrente triangular que não sobe nem desce, né? Mas isso aqui é praticamente impossível, só funciona em simulação. Você teria que ter um sistema de controle para poder manter essa onda aqui. Então, enfim, o indutor ligado assim, nesse circuito, né, ele funciona desse jeito. Então, é mais ou menos por esse princípio que conversores, né, conversores step down, step up funcionam com apenas um indutor conseguir transformar tensões, né. E geralmente essa curva aqui, ó, em conversores step down, ela é desse jeito aqui. Não é, sobe rápido assim, né? E daí a corrente se mantém por um tempão. Ou seja, você carrega ele de uma vez aqui, né? Uma corrente mais alta, só que por um curto período de tempo. E daí você deixa o indutor ligado na carga, né? Não necessariamente em curto, mas na carga ali, né? Que você está ligando. Ou seja, liga na bateria no primeiro estágio, né? Depois no segundo passo lá, é somente o indutor que alimenta a carga, né? Então fica bateria, indutor. Então o indutor ele é um elemento para armazenar energia na forma de um campo magnético aqui dentro. Assim como o capacitor, né? Que é o seu par, digamos assim, que ele armazena energia na forma de um campo eletrostático, né? Ele é totalmente o inverso disso aqui. E a gente pode ver em outra situação, né? Então é isso.